Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. O ponto de vista de hoje vai ouvir um especialista em segurança pública. Ele é delegado de Polícia Civil, aposentado, advogado criminalista e ainda professor de Direito Penal. O entrevistado é pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas, Gestão Estratégica de Pessoas, além de ser doutorando em Ciências Criminais na Universidade de Buenos Aires. Refiro-me a Heráclito Noé, que foi diretor-geral do ITEP, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes e também diretor da Academia de Polícia Civil por 10 anos. Com satisfação, eu o recebo aqui para ele nos dar o seu ponto de vista sobre alguns dos graves problemas relativos à segurança pública no Rio Grande do Norte. Mas antes eu quero mandar um abraço para os meus amigos telespectadores e advogados José Delgado, Márcio Dantas, Alcimar Almeida e Paulo Lopo Saraiva. Heráclito Noé, uma alegria imensa receber você no nosso programa. Estava agendado já há algum tempo e finalmente chegou o dia e eu fico muito feliz por você ter aceitado estar aqui para falar sobre esse assunto que está na boca de todo mundo. É um assunto inquietante, preocupante por demais e que tem gerado muita inquietude nas pessoas. Eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite de participar conosco do programa de hoje. Começarei repetindo cascudo. Sou o que sou, se assim sirvo, aqui estou, para dar minha colaboração e contribuir num tema que está tirando o sossego da sociedade natalense e tem sido objeto de debates, tanto no centro acadêmico, como no cafezinho da esquina, em todos os ambientes, porque é a vida, o bem maior, né, que nós temos, que está em jogo. Como é que você está vendo essa ciranda atual que está acontecendo na área de segurança pública do Estado? Eu nunca vi tanta gravidade. Ela está se aproximando de todos nós numa escala que está apavorante. Hoje ela implica na economia, nos hábitos da cidade do Natal. As pessoas já não frequentam mais os restaurantes, há uma redução disso, alguns pontos comerciais dessa área de entretenimento e lazer já fecharam. Então tem uma repercussão muito grande na economia e nos hábitos de vida da sociedade natalense. O que significa para você o Estado em 3 anos já ter tido 4 comandantes gerais da Polícia Militar e 4 secretários de segurança também, em apenas 3 anos? A falta de planejamento, não só deste governo, mas de todos os governos dessa área, que não há cultura de planejamento. Então, nós vamos ter uma eleição ano que entra, por exemplo, e isso acontece todos os anos. Se você pleiteia assumir um cargo majoritário, ser prefeito da cidade do Natal, ser governador do estado, já que o tema é segurança, você tem que criar grupos temáticos 1 ano, 2 anos antes, para discutir essa questão e estabelecer as linhas de atuação e ver mais ou menos os perfis de pessoas para assumir essas funções. Isso não foi feito, não só neste governo, como nos outros governos. Então você tem um discurso do marketing, mas você não tem uma equipe trabalhando essa questão. Quando você desembarca no governo, você não tem nenhuma linha de ação, nem as pessoas que teriam o perfil estão preparadas para assumir. Aí fica esse improviso em áreas estratégicas. E aí eu não vejo solução, porque como você não planejou, você não sabe onde você quer chegar, né? E aí tem uma passagem interessante em Alice, no País das Maravilhas, naquela fábula, onde Alice pergunta ao coelho: para onde é que eu vou? Qual o caminho que eu posso tomar? Ele diz: você quer ir para onde? Ela diz: não sei. Aí eles pegam qualquer caminho, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então nós estamos, vou usar uma expressão bem comum,
nós estamos num mato sem cachorro. Eu não vejo perspectiva de melhora. Aliás, esse é um problema, Heráclito, que me parece não ser exclusividade do Rio Grande do Norte. O Brasil como um todo falta, e sempre faltou, mas principalmente nos últimos anos, política pública real, concreta, nessa área que é tão importante, que atinge todo mundo. Vou discordar um pouco do amigo, e este é um discurso que se tenta, sobretudo quem está no governo, quer dizer que procura mostrar que a violência do Brasil inteiro. Olha, se você assistiu o programa de Datena, ou Marcelo Rezende, que até está doente agora, você pensa que São Paulo está pegando fogo. Na área da criminalidade, São Paulo conseguiu reduzir a um dos índices menores de violência do mundo, né? Atendendo até o que é preconizado pela ONU, que a referência é por cada 100 mil habitantes. Hoje São Paulo tem 11 pessoas assassinadas, mortas, por cada 100 mil habitantes. Nós aqui chegamos a 80, 70, 80. Né? O Brasil, como um todo, tem uma média de 27%. Embora que essa questão de média é muito relativa, porque a gente diz, o Rio Grande do Norte está com média de 60 ou 70. Mas se você tiver com um pé numa fogueira e um outro num freezer, você vai ter uma média. Né? Mas tem bolsões de violência na nossa cidade que ultrapassam os 100 mortos por cada 100 mil habitantes. Entendeu? Esta é a grande realidade. Nós temos aqui crime organizado, nós temos áreas onde você não entra, até a polícia é rechaçada. Então é uma gravidade essa disputa de facções. O governo perdeu, apesar de nunca a Polícia Civil e Militar, o sistema de segurança, ter trabalhado tanto, mas ele está enxugando gelo, porque perdeu completamente o controle da situação. A gente pode fazer uma analogia, está faltando maestro para essa grande orquestra? O maestro é o governador. Qualquer um que assumir um cargo dessa área, a pessoa vai queimar o currículo dela, porque não é priorizada a questão da segurança pública. E sobre a questão da falta de efetivo, tanto na polícia militar como na polícia civil, isso é resultante também dessa falta de planejamento? Olha, a falta de policiais prejudica o desenvolvimento da atividade. A baixos salários prejudica, mas isso não é um indicativo de redução de criminalidade. Não é. Isso tem todos os estudos sobre isso. Eu sei que o pessoal de sindicato aí deve estar, mas não é. Eu sou um técnico, sou um estudioso do assunto. Santa Catarina tem um dos menores índices de número de policiais por habitante. Mesmo assim, não é um estado violento. Entendeu? Então isso, agora, claro que se você não tem viatura, se você não tem efetivo e tal, mas esse binômio efetivo e viatura, isso é uma coisa que já não dá mais para a gente entender, ficar essa coisa repetitiva. Nós temos que ter alternativa de tecnologias. E a inteligência está dentro desse contexto? Mas claro, a tecnologia. Você vê agora a secretária foram ao ministro e a parte da bancada federal, foram ao presidente da República. Não levaram um plano de segurança, levaram uma lista de compras. Querem colete, isso não pode. Um estado em que você faz uma festa, uma solenidade para entregar a viatura, é como se a Unicate chamasse a banda de música para entregar medicamentos. Você tem que ter estratégias de avanço para enfrentar a criminalidade que está cada vez mais organizada e nós estamos cada vez mais desorganizados. Esse índice de criminalidade, tanto no estado como particularizando aqui em Natal, já pode ser considerado como endêmico? Já, dos mais graves do mundo. E não é possível a gente ficar inerte a essa situação. A questão das drogas, em qual proporção ela atua nesse estado de coisas e quais seriam as sugestões que você poderia dar sobre essa questão? Veja bem. Há um conflito entre algumas correntes, aquelas correntes que dizem que a violência aumenta devido às questões sociais, outros que tem que ser enfrentada com força, com rigor, com armamento, com liberação de porte de arma, com polícia nas ruas, com prisões e tal. Nem tanto, nem tão pouco, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora,
A questão da segurança pública, hoje não se fala mais em política de segurança pública, mas políticas públicas de segurança. Nós temos, a droga, ela é um problema, está por trás de 70%, 80% dos crimes. Ela está por trás, mas não é causa. Aí você se choca. Ela não é causa da violência, ela é consequência em grande parte. A nossa juventude, você vai, por exemplo, depois da Avenida das Fronteiras, na área do Vale Dourado, que é a maior violência aqui de Natal, dos maiores do Brasil, você não encontra quadras, campos de futebol, os colégios não estão dotados de equipamentos, você não tem o segundo tempo, você não tem os jovens, não é, em atividades. Isso é muito ruim. Tem um estudioso chamado Roberto Putina, um americano, que fez um estudo na Itália, e ele descobriu que as igrejas, aliás, o norte da Itália era menos violento, né? E foi ver que era um número maior de corais das igrejas que existiam, e não era só a pessoa cantar, é criar os vínculos, criar o laço. E as cidades que tinham o maior número de times de futebol, elas eram menos violentas, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui em Natal. Você tem o conjunto ali, que vai da João Medeiros Filho, que é a Estrada da Ridinha, até as fronteiras, né? Foram criados, eu acho, dos anos 80, 81, Lavoisier, naquele período. E você tem os loteamentos. 12 metros depois da Avenida das Fronteiras, você tem a área de loteamento que foi criada sem ser planejada. Pessoal oriundo, talvez de João Câmara, muita gente daqueles tremores que deu e tal, aquelas coisas todas em 85, enfim. Você tem, naqueles conjuntos, Soledade, enfim, todos aqueles lá, Santa Catarina, Panatins, você tem, como eles estão bastante enraizados, o que se chama de capital social. As pessoas têm os templos religiosos, tem as associações, tem Rotary, tem lá os clubes, você tem até o cara que se encontra para jogar sinuca ali. As pessoas se conhecem, criam vínculos, são padrinhos, são amigos, enfim. Então, isso se chama, que Roberto Putin chamou, de capital social. Quanto maior o capital social, menos violência. Na área de loteamentos, 12 metros só, que é a Avenida das Fronteiras, a largura da Avenida das Fronteiras, vai ser duplicada, ninguém sabe quando, você tem lá um índice de violência 10 vezes maior do que o do lado de cá. Impressionante. Certo? Impressionante. Por quê? As ruas esburacadas, a iluminação deficiente. Então, não é só com polícia que você resolve. É um conjunto de coisas. Polícia é importante? É também. A gente tem um índice aqui, no período de quadrilhas juninas, eu não sei agora, do ensaio de quadrilhas juninas, o índice de criminalidade reduzia entre a juventude. Ocupação. Mas é claro. Tem que ocupar. Mas vamos continuar falando sobre isso no nosso segundo bloco. Tá certo. Não saia daí. Em instantes a gente volta. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família.
Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Antes de começar o segundo bloco, eu quero só lembrar que o INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promáter. E nós voltamos à nossa entrevista com Heráclito Noé. Heráclito, me diga uma coisa. A propósito do finalzinho do primeiro bloco, eu queria começar o segundo fazendo a pergunta. Qual o papel do município com relação à redução da criminalidade? Porque todo mundo diz que é papel do Estado. O município tem ou não tem a sua cota de participação? 100% de prevenção chama-se município. Isso aqui é objeto, está aqui um livro, um livro meu, que foi a minha pós-graduação na UFRN, foi nota 10, né, que é exatamente um assunto que não se discute. 100% de prevenção é município. É município que cuida de iluminação, de coleta de lixo, terrenos baldios, controle de som do ambiente, os códigos de conduta, de regra, a concessão dos serviços de táxi, por exemplo, né, de alternativos, é o município. Né? Os alvarás de funcionamento, então você tem um bar, um restaurante que está envolvido com criminalidade, com tráfico de drogas, com prostituição infantil. Então o município é quem regula negócio de feiras, de barulho, som. Então o município é 100%, é quem cuida da criança, a infância, é quem cuida da juventude, a política, enfim, a política de saúde mental. Então, o município, que tem a responsabilidade pelo ensino infantil, né, é 100% o município que cuida de prevenção. Lazer, urbanismo, transporte. Então, é o município, e ninguém discute isso. É verdade. É lamentável isso. Uma perguntinha também que não me quer calar. É possível desorganizar o crime organizado? Claro. E essa é a grande tarefa que tem que se fazer. Esse negócio de colocar a polícia nas ruas é o desespero da população, ela fala isso, ela quer visualizar. Mas isso tem que ser precedido de um planejamento e de estatística. Ora, em que ruas? Um dado que se tem é o seguinte, em qualquer lugar do país, você vai ter uma área onde os crimes, por exemplo, se você pegar Natal, e feito o mapeamento das chamadas manchas criminais, elas não vão ultrapassar de 10% da área territorial. Agora, se você não tem esse diagnóstico, como você pode aplicar o medicamento? Você tem que saber, não passa de 10%. Então não adianta jogar a polícia na rua, fazer blitz, em que horário? Onde é, por exemplo, o bairro Santarém, quando ocorre um crime ali, onde é? É na Lan House? É perto do campo de futebol, da quadra, é no colégio, você está entendendo? Então você tem que mapear para que a polícia, se o efetivo é pequeno, ele seja utilizado de forma racional. Então é o que eu digo, antes de colocar a polícia na rua, que bairro, quais são os horários? Por exemplo, explosão de caixa eletrônico, nenhum ocorre antes das 2 horas da manhã, da madrugada. Todos 2 horas. Nós tivemos agora, essa semana. Por que isso? Não, porque é o horário. Que quem vai dormir tarde já está deitado e quem acorda cedo ainda não levantou, e porque é natural, as companhias, as delegacias, as unidades da Polícia Militar, 2 horas da manhã, a cidade já se aquietou. É natural que tenha mais facilidade para eles invadirem e atuarem. Então você tem que ter uma ação planejada, porque é sempre 2 horas da manhã. Leis mais severas, elas não seriam importantes, principalmente nesse momento que nós estamos passando, leis mais rigorosas? Bom, Beccari, ele já dizia, estudioso italiano, no século XVIII, ele já dizia que mais importante do que as leis severas é mais importante você ter a certeza da punição do que maior rigor na aplicação das leis. A grande questão é que tem que ser revista aí essa progressão de regime, certo? Então, eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa vê
com 2, 3, 4, 5 anos, 2 anos, 3 anos, a pessoa na rua e a sociedade brasileira não entende o semiaberto, e tem razões para isso, como um cumprimento de pena, né? Ele não está livre, mas, na verdade, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, o semiaberto, em vários lugares do Brasil, como aqui em Natal, ele praticamente é aberto, porque, não sei agora, mas você tinha, há alguns anos, 400 pessoas cumprindo o semiaberto. E isso foi até um debate com o doutor Henrique Baltazar, e só tinha acomodação para 100. Então, 300 pessoas que eram para ficar recolhidas, elas se apresentavam, o próprio juiz dizia, não, vá para casa porque não tem aqui onde você pernoitar. Então, enxugar gelo, por quê? Aí você diz, não, polícia das ruas. Ora, tem 300 pessoas que já podiam ficar pelo menos ali durante a noite recolhidas, vão para a rua porque o Estado é ineficiente para acomodá-los. E vem aquele pensamento que as pessoas externam com muita frequência. A polícia prende e a justiça solta. O que é que você pensa disso aí? Isso é porque, por conta da legislação, são vários aspectos aí que não é tão simples assim. Agora, nós temos que ver que a audiência de custódia, por exemplo, que é um instituto interessante, né, isso foi feito para dar mais agilidade, porque a prisão deve ser a exceção e não a regra, mas você tem, por exemplo, aqui o índice de soltura, porque as pessoas entendem que o camarada está solto é porque ele não será punido. Ele vai responder aquilo em liberdade, certo? Mas nós temos aqui um índice, digamos... Agora muitos, me perdoem só, Heráclito, mas muitos estão em liberdade porque vão responder em liberdade e aproveitam essa liberdade, entre aspas, para continuarem cometendo crimes. Não, eu não concordo. Como está o Estado aqui, tem que rever, está sendo revisto. Porque nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, de cada 100 pessoas, 15 não são potencialmente perigosos. Foi uma besteira, uma coisa, não foi crime contra as pessoas, foi contra o patrimônio, mas numa proporção pequena. Então é interessante que ele fique em liberdade. Isso não é para aumentar a criminalidade, é para defender a sociedade, para um que efetivamente oferece perigo, seja colocado no sistema, entendeu? Isso é porque foi mal colocada essa questão da audiência de custódia. Então nós temos aqui 44% das pessoas que são liberadas na audiência de custódia. No Rio Grande do Sul são 15 de cada 100. Mas e faltou uma falha da comunicação para mostrar às pessoas o que é para você não pegar um camarada que furtou uma coisa besta, uma coisa tola, deixá-lo preso, enquanto um estuprador, um assaltante em potencial, um camarada de facção vai ficar em liberdade porque o outro está ocupando o seu espaço. Então há uma falha de comunicação nisso. E sobre o Estatuto do Desarmamento, qual é a sua opinião sobre isso? Hoje há um clamor nacional de se voltar a ter porte de arma. O que é que você pensa disso? Infelizmente, nós somos pautados pelos programas policiais que, com o devido respeito, não têm compromisso com verdade, nem com pesquisa científica, nem com estatística. Tem com audiência. Do ponto de vista deles, estão certos. Então, o que é que eu defendo de mudança do Estatuto? Eu acho que o cidadão tem direito, deveria ter arma no seu estabelecimento comercial, na sua residência, na fazenda, casa de praia, sítio, para se proteger. De repente, entra um bandido, um grupo e tal, a família toda fica ao seu redor, pai, um filho, um neto e tal, e você não tem o que fazer para se defender dentro. Então, eu acho que essa mudança deve ocorrer nesse sentido. Sou contrário ao porte das pessoas portarem armas, mas radicalmente com base em dados. Você vê a violência que ocorre no trânsito, você já tem inúmeros casos. Imagine se você tiver com a arma na cintura. O que é que você vai fazer? Você está num restaurante, o cara diz uma piada, uma provocação para sua esposa, sua filha, namorada e tal. Se você estiver desarmado, olhe no ambiente de lazer, sobretudo, bebida e tal, se você estiver desarmado, você se retira, ou você chama o segurança, ou você liga para a polícia. Se você estiver armado, você vai tomar satisfação. Então, isso não é interessante, esse porte de arma, para condução. O outro não, para você ter no seu equipamento, na sua morada, no seu lazer, eu acho que é necessário, preenchidos todos os requisitos necessários e tal. Eu digo porque quando nos anos 90 fui diretor da academia, nós pegamos o cadastro do pessoal que tinha porte de arma, nessa época era liberado, de 98 pessoas, só 3 tinham dado tiros, não sabiam manusear a arma.
Então a arma não é um perigo para as pessoas que não sabem utilizar. Então nos anos 90, fomos o primeiro, eu como diretor da academia, foi o primeiro curso que foi dado aqui para as pessoas que portavam arma. E de 98, só 3 tinham dado alguns tiros alguma vez na vida. Um outro assunto polêmico é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho conversado com muita gente e muitos acham que deveria haver uma modificação, porque esse estatuto foi criado à imagem e semelhança de uma legislação europeia, salvo engano, foi da França. E a realidade do Brasil é bem diferente da França. E muitas pessoas acham que deveria haver um certo ajustamento com relação à realidade brasileira. Qual o seu ponto de vista sobre isso? A minha posição é o seguinte, é que ele deve, se o crime foi feito com violência extrema, se o camarada potencialmente ele é violento e o crime praticado, a modalidade, enfim, esse prazo de permanência dele, ele deve ser estendido. Já tem algumas propostas nesse sentido. Essa questão de reduzir para 16, aí alguém mais tarde vai querer reduzir para 14, não é bem assim, tem que ter a porta de saída para ele. Nós ficamos aqui uns 4 ou 5 anos com o SEDUC em reforma, não tinha nem onde acomodar essas pessoas. Então, temos que ver a estrutura que a gente oferece para a porta de saída. Não é com prisão que a gente vai resolver. Como o sistema prisional nosso aqui, você não tem porta de saída. Em outras experiências você tem, né? E até acolhido Tem várias experiências aqui de porta de saída do sistema. Se você não tem algumas penitenciárias que adotaram o programa de alfabetização, que só com isso você teve redução de 60% da tentativa de fuga. A antiga FEBEM, lá de São Paulo, Fundação Casa, eles descentralizaram em unidades menores. Você via no Jornal Nacional, coisa tocando fogo, você não vê mais isso. Na hora que você dividiu em equipamentos menores, você teve uma redução de 65% da criminalidade. É como aqui, no Rio Grande do Norte, que você transforma um cadeião, você desativa um cadeião, abre outro cadeião, em Ceramirim, abre Afonso Bezerra, você repetindo os modelos antigos. Quando a Lei de Execução Penal, no artigo 102 e 103, determina que um município, para ser comarca, é condição que ele tenha uma cadeia pública, é condição. Hoje nós temos cerca de 65 comarcas, temos 4 cadeias públicas e tal. Porque esses equipamentos que inventaram aí não são cadeias públicas. Pegaram as delegacias de polícia e transformaram em presídio provisório e tal, coisa. Eu, infelizmente, vou ter que terminar o programa, mas eu quero agradecer, renovar os agradecimentos por você ter dado essa entrevista bacana. Se você me garantir responder em 5 segundos, eu vou lhe fazer só a pergunta. Construção de novos presídios resolverão o problema do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte? De forma nenhuma. Agora, de cadeias públicas, equipamentos pequenos, nas comarcas, isso aí sim, você vai ter equipamento de 30, 40 pessoas, aí sim, esse modelo é um modelo ultrapassado. 5 segundos se passaram, eu renovo os agradecimentos, inclusive agradeço que você, no intervalo do primeiro para o segundo bloco, você disse que me daria esse livro, e eu gostaria que você, por gentileza, depois me autografasse esse livro, que eu gostaria também. Já fiz. Recortes para Rir e Refletir, de Heráclito Noé. Quero agradecer por isso e dizer a você que foi uma alegria imensa receber você aqui. Eu que agradeço, só lembrando que aquela expressão de Sérgio Buarque, do Raízes do Brasil, um livro emblemático, de que o brasileiro cordial tem a ver com o coração e com a emoção. E o Brasil é um país violento e temos que ter estratégia para superar essa questão. Perfeito. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incó,
Experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.